E aí, turma, tudo bem com vocês? Nesse vídeo vamos falar sobre os motivos que me fizeram escrever o livro O Fabricante de Bonecas e compor sua trilha sonora. Vem com nós! Bom, turma, O Fabricante de Bonecas foi o primeiro livro literário que escrevi. Antes disso, quando eu era uma adolescente bem novinha, eu escrevi alguns poemas, não daqueles com uma baita técnica de escrita, mas do tipo poema livre mesmo. Aliás, nunca fui muito boa em fazer versos que rimam, e muito menos tenho paciência para isso. É duro, você tem que ter paciência. Cheguei também a fazer algumas músicas, tocando violão e cantando alguns desses poemas, mas ainda não cheguei a lançar como single ou álbum essas belezuras. Quem sabe algum dia? Será? Pois bem, tio, cheguei ali no auge dos meus 17 anos, ensino médio, aquela coisa maravilhosa toda, e me veio uma ideia na cabeça. Sempre gostei de histórias, tanto histórias contadas nas produções audiovisuais quanto em livros. Apesar que só peguei gosto pela leitura mesmo quando tinha uns 15, 16 anos. Faz tempo. E quando criança, eu gostava muito de brincar com as bonecas Barbie. Era minha paixão. Amava colocar as roupinhas, imaginar as histórias, etc. E não, eu não cheguei a assistir ao filme live action da Barbie. Gosto muito dela até hoje. Rosa é minha cor preferida, mas assim, minha sanidade mental e falta de paciência falaram mais alto. Enfim. Na minha adolescência também, eu assistia muito os filmes do Johnny Depp. Sempre achei muito da hora sua atuação em diferentes papéis e como ele se transforma em cada personagem. Aí veio na cabeça uma história ligando ele a bonecas. Isso tudo na minha cabeça juvenil da época, tio. Só besteira. Então a jovem Raíssa aqui começou a ter uma ideia de roteiro de filme em volta disso. Meu objetivo na época era criar uma história dessas e dar um jeito de mandar pro Johnny Depp para ver se ele podia atuar nela. Fazer um filme em volta disso, sabe? Eu admito, eu tinha a mente bem ingênua. Pois é. Então comecei a escrever a história do Fabricante de Bonecas como roteiro primeiro. Depois eu percebi que a escrita estava uma mistura de roteiro com livro. Então achei melhor transformar em livro mesmo. Somente. Eu dividia meu tempo nos estudos e na escrita. Aí quando terminei de escrever o livro, cheguei a mostrar para algumas pessoas que me ajudaram com críticas construtivas e apoio. Mas aí começou a odisseia do livro, tio. Enfrentei alguns problemas durante a jornada do bichinho. A primeira delas foi registrar o livro. Naquela época, era mais difícil registrar as coisas. Eu peguei o original do livro impresso e mandei pelo correio para ser registrado. Aí demorou um tempão para o registro sair. Lembro até hoje da carta que recebi dizendo que o registro foi concluído. Me emociona até hoje quando lembro disso, viu? Eu escrevi o livro em 2005 e registrei em 2009. Depois disso, aí foi outra etapa da odisseia do bichinho, onde fui procurar uma editora que acreditasse na história e publicasse. Eu não sei que vontade é essa que você tem de fazer merda. Durou o maior tempão, tio. Mandei pra tudo quanto é editora, mas quando me respondiam, diziam que não tinha interesse. Fora as que nem respondiam. Que merda, hein? O que eu mandei de original pelo correio e pela internet na época não foi brincadeira. Sério. Pois bem, fiquei super chateada porque ninguém queria saber da história e engavetei o livro até que conseguisse alguma outra oportunidade. E lá veio em 2014, quando eu estava conversando com um funcionário da faculdade de música em que eu tinha me formado e ele tinha acabado de lançar o livro dele. Perguntei como ele tinha feito e ele me indicou uma editora nova no mercado que estava dando oportunidade a novos autores. Fiquei super empolgada, entrei em contato e mandei o original para eles avaliarem. Eles concordaram em publicar, mas pediram uma taxa para publicação que, diga-se de passagem, não foi nada barata. Mesmo para a época.
96. Consegui então publicar a primeira edição em 2 de maio de 2015, 6 anos entre o registro e a publicação. Para vocês terem noção da labuta que foi. Ganhemos! Mas quando achei que tinha dado tudo certo, tchuma, veio mais uma etapa da odisseia. Não. A editora não me dava tanto suporte. O pessoal me perguntava onde adquirir o livro e eu ficava de pés e mãos atadas porque os lugares que tinham distribuído o livro eram no exterior. E aqui no Brasil o acesso não era fácil. Como vocês devem imaginar, isso foi me incomodando pra caramba. E eu não sabia como resolver. Caríssimo. Até que descobri a possibilidade de publicar pela Amazon. Fiquei sabendo que muitos autores estavam publicando por conta própria no site. E isso estava gerando um retorno significativo para eles. Em todos os sentidos. Paradinha, né? Foi aí que tirei o fabricante de bonecas da antiga editora e publiquei de forma independente pela Amazon, com uma capa nova e formato novo no dia 20 de abril desse ano. E dessa vez, muito mais acessível para vocês, seus lindos. 70 mil. A história do livro, Tchuma, é a seguinte. Pray for Amazônia. Edward Natchez é um famoso fabricante de bonecas, mas após o trágico acidente com a sua noiva Amy, ele passou a ser dominado pela angústia e, para piorar, começa a encontrar bonecas desconhecidas em seu ateliê. Do nada. E tem mais. Numa dessas, ele encontra Agatha, uma boneca de tamanho e aparência humanas que passa a despertar novos sentimentos no fabricante. Pesado. Basicamente, Tchuma, a história fala sobre o que é de fato ser um ser humano. É uma reflexão sobre humanidade, bem no estilo da história do Pinóquio, sabe? Da Disney, mais precisamente. Sei. E o quanto precisamos aprender essa lição, hein, Tchuma? Tá osso. Altas capirotagens rolando pelo mundo afora e o ser humano até hoje não aprendeu certas coisas. Cara, eu não vou trabalhar. E ainda leva inocentes junto nessa bagunça toda. Vou te falar, viu? 254 milhões de pessoas. Mas antes de continuar a história, Tchuma, deixe seu joinha lindíssimo nesse vídeo, se inscrevam nesse canal e ativem o sininho para receberem as notificações dos próximos conteúdos. Só vem! O diabo. Bom, desde o lançamento da primeira edição do livro, em 2015, Tchuma, eu comecei a ter vontade de compor uma trilha sonora para a história. Porém, muita coisa aconteceu durante esse tempo e só consegui compor a estrutura inicial da trilha em 2022. O quê? E aí começou outra odisseia. O bichinho é guerreiro pra caramba, só digo. Poxa. Inicialmente, eu pensei em fazer uma trilha instrumental, mas aí achei que seria interessante e mais rico se eu chamasse cantores para fazer as vozes dos personagens nas músicas, como se fosse um musical. Ficaria algo muito maior do que costumo fazer, tio. Então eu chamei o produtor Bruno Lima para me ajudar nos arranjos e produzir a trilha. Inclusive fez um baita trabalho. Vou deixar o contato dele aqui na descrição para conhecerem mais sobre esse produtor e músico sensacional. Boneco! Chamei também alguns cantores que admiram muito o trabalho, mas foi aí que começou a dar ruim na trilha, tio. Pelo amor de Deus, cara. Mesmo eu fazendo um trabalho antecipado para dar tempo de lançar tudo na data certa, tem certas coisas e situações que estão fora do nosso alcance. Os cantores estavam com um tempo curto para gravar as guias. E os que conseguiram gravar, a maioria não ficou como esperado. Nessa, o tempo estava passando, até que tomei a difícil decisão de fazer a trilha sonora apenas instrumental. Então tive que reestruturar as partes cantadas, trocando por instrumentos musicais. Um erro pontual. Cada instrumento faz a voz de um personagem. O violino faz a voz do personagem Edward, já a harpa é a voz da Sra. Wilbert, grande amiga de Edward e muito importante na história. A boneca Agatha foi representada pela Celeste. O violão representa Tom, amigo de Edward, que apesar dos pesares tem um papel importante no final do livro.
E o trombone faz a poderosa voz do vilão, o Scott, que apesar de ter quase tudo sob seu controle, se deu mal no final. Esse tipo de técnica de composição, em você usar um instrumento para representar uma pessoa, tio, não é novo. Korsakov, por exemplo, usou o violino para representar a personagem Scheherazade na sua suíte sinfônica de mesmo nome em 1888 e baseada no livro As Mil e Uma Noites. Eu fiz o mesmo com uma abordagem mais atual. O arranjo tem uma mistura de piano digital com cello na maioria das músicas e o tímpano aparece em uma delas. Cada faixa conta uma parte da história do livro, do início até o final da história, onde cada instrumento interage um com o outro. O estilo da trilha ficou uma mistura entre a música clássica e a popular. E por causa do contexto de angústia da história, principalmente de Edward, a trilha também segue essa linha, como o single já lançado Mais Do Que o Fim, que lancei em 22 de março desse ano e mostra de maneira explícita essa tristeza profunda do personagem. É a única faixa cantada do álbum, tio. E uma curiosidade, foi o Bruno quem gravou os vocais. Meus parabéns, uma salva de palmas. É isso aí. O resultado disso vocês vão conferir amanhã quando o álbum for lançado. É algo totalmente novo que fiz e que me colocou dentro de um estilo musical diferente, o Classical Crossover. Gosto. O livro está disponível no link da bio do meu Instagram e o pré-save aqui na descrição. Espero que vocês gostem dessa belezura, porque tanto eu quanto o livro fizemos uma longa jornada até aqui, hein? Confia que o negócio está lindíssimo. Obrigada. No mais, espero que tenham gostado do vídeo. Digam aí nos comentários o que acharam da odisseia do livro e da trilha sonora, se já conheciam o meu trabalho autoral. E bora fazer o pré-save da trilha sonora do livro Fabricante de Bonecas aqui na descrição, porque tá quase chegando. No mais, tenham uma excelente semana, um excelente final de semana. Se cuidem, cuidem dos seus. Fiquem todos com Deus, um beijo. E até o próximo vídeo.